Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai investigar um documento que, olha, à primeira vista pode soar com uma leitura mais burocrática possível, sabe? Uhum, totalmente. Aquela coisa bem técnica. Exato. A gente está falando do Guia para a Secretaria de Igreja, e especificamente a edição mais recente, a de 2025 e 2026. E o nosso alvo hoje é o capítulo 2. Que é a parte que detalha minuciosamente o papel de quem assume a secretaria de uma congregação. Isso. Porque a missão dessa nossa análise hoje é meio que desconstruir uma imagem muito clássica, né, e até um tanto injusta. Quando se pensa nos bastidores de uma comunidade tradicional, a imagem que vem na cabeça é sempre a mesma. Aquela sala poeirenta. Nossa, sim. Uma sala silenciosa no fundo de um corredor, com alguém lá cercado por arquivos empoeirados, carimbos batendo, pilhas de papel. Fica parecendo que é um trabalho focado só na papelada e no passado. É o famoso arquétipo do arquivista, né? Aquela figura de alguém que simplesmente, pega o que já aconteceu, registra, coloca numa pasta e tranca a gaveta. Uma postura totalmente passiva. Completamente reativa e passiva. Mas assim, o que é fascinante sobre as fontes que a gente tem hoje é como elas implodem essa percepção. O guia não trata a secretaria como um trabalho de preenchimento de formulário de jeito nenhum. O buraco é bem mais embaixo, né? Muito mais. O guia divide a atuação em 3 áreas muito robustas. Tem a área administrativa, a área técnica e, olha só, a área missionária. E o mais interessante é que o documento exige que essas 3 esferas funcionem simultaneamente. Caramba, tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E isso desenha um perfil de liderança que é essencial para a saúde de qualquer comunidade. Não é um arquivo morto, sabe? É o centro nervoso da organização. O centro nervoso, gostei disso. E, bom, para entender como esse centro nervoso opera na prática, a gente precisa olhar primeiro para o que seria a sala de máquinas dessa estrutura toda, né? Que é a área administrativa. Que é a base de tudo ali. Exato. Porque o texto do guia afirma de uma forma muito categórica que o funcionamento eficiente da igreja depende em grande parte de quem ocupa esse cargo. E a dependência é tão profunda que o manual chega a fazer uma recomendação que, olha, vai na contramão de quase todo cargo de liderança voluntário. A questão da reeleição. Isso! Eles recomendam a reeleição. Eles sugerem manter a mesma pessoa na função por longos períodos. E eu confesso que, quando eu estava lendo isso, bateu uma certa curiosidade. É contraintuitivo, né? Totalmente, porque em organizações comunitárias, a regra de ouro não é justamente promover um rodízio para evitar a concentração de poder? É uma excelente observação. E o guia tem uma justificativa técnica muito, muito forte para essa exceção. Não se trata de perpetuar o poder ali, mas de proteger algo que é vital, que é a memória institucional. Ah, a memória, entendi. Pensa bem, se a cada ano uma pessoa diferente assume a secretaria, os processos quebram. Alguém novo entra, aí não sabe o histórico de uma decisão financeira de, 2 anos atrás. Não entende por que um projeto parou no meio. Exato, não sabe por que um projeto de construção foi pausado, e aí o caos se instala. Então, a continuidade garante a consistência nos relatórios. Mas e o risco de centralizar demais? Como eles lidam com isso? Então, para evitar justamente essa centralização excessiva, o documento foca pesadamente na formação de novos líderes. Eles recomendam fortemente a nomeação de secretários associados. Ah, como se fosse um programa de mentoria, né? É um programa de mentoria contínua. Quem lidera a pasta precisa treinar a próxima geração, garantindo que o conhecimento não fique refém de uma única mente. Cara, isso faz muito sentido. É como não formatar o disco rígido do computador da empresa a cada 12 meses, né? E a influência dessa pessoa é imensa nas decisões do dia a dia, pelo que eu vi. Absurda, a atuação acontece diretamente na comissão diretiva da igreja, que é o órgão máximo de decisão local. Sim, e o texto detalha até a possibilidade de criar uma subcomissão administrativa, que é meio que um grupo de elite, por assim dizer, formado só pelo pastor, os anciãos e quem lidera a tesouraria e a secretaria. Um núcleo bem restrito. Bem restrito. E esse núcleo acompanha desde a execução de metas de discipulado até o planejamento de grandes reformas estruturais.
Ou seja, quem está na secretaria não está ali só anotando a decisão sobre a reforma do telhado, sabe? Tá na mesa ajudando a decidir se a reforma deve acontecer. Exatamente. E esse nível de envolvimento exige uma postura muito madura. O guia destaca que o trabalho nessa área pede uma visão de equipe afiadíssima. Tem que saber jogar junto. Tem. E exige a capacidade de emitir opiniões claras e prudentes. Mas tem um alerta crucial no material. Eles pedem um cuidado extremo para não ultrapassar os limites da função. Como assim? De querer mandar nos outros departamentos. Isso. Existe uma linha muito fina entre oferecer informações estratégicas para embasar a liderança e tentar microgerenciar áreas que pertencem a outras pessoas. A secretaria precisa informar o processo, não tentar dominar a execução de tudo. Sabe que, lendo sobre essa dinâmica de influenciar sem necessariamente comandar a execução, uma analogia veio à tona para mim. Eu fiquei pensando que quem está na secretaria atua como um controlador de tráfego aéreo. Nossa, sim, perfeita analogia. Né? Porque, pensa bem, o controlador não está pilotando o Boeing, certo? Isso é trabalho de quem pilota lá na cabine. Mas o controlador está lá na torre, olhando para o radar com a visão completa do espaço aéreo. Ele vê o todo que o piloto não vê. Exato. Ele sabe quem está decolando, quem está pousando, qual pista está em manutenção e onde tem risco de tempestade. Se ele não passar a informação exata num segundo exato, os aviões colidem. Essa é uma leitura muito precisa das fontes. Porque a informação bem organizada que sai dessa torre de controle da igreja é o que previne as grandes crises institucionais de uma congregação. Pensa num conflito de agenda, por exemplo. Clássico. Todo lugar tem isso. Pois é. Imagina que um departamento planeja um grande retiro no mesmo fim de semana que outro grupo agendou um congresso local. Sem a intervenção de quem tem a visão do todo, os recursos financeiros e o público acabam sendo divididos. E aí gera frustração para todo lado. Muita frustração. Então, a informação estratégica fornecida no momento certo facilita a liderança e garante que a comunidade consiga avançar nos projetos com segurança e sem desgaste interno. Só que é importante notar que toda essa influência estratégica precisa vir de algum lugar. O poder de decisão só é real se for baseado na realidade, nos dados. O que nos leva a olhar meio que debaixo do capô, né? A área técnica. De controle, a área técnica é o radar. É o painel de instrumentos propriamente dito. E aqui o guia mergulha no território de quem é o guardião dos dados. O material é muito taxativo nisso. Trata-se de uma função eminentemente técnica. Sem dúvida nenhuma. A área técnica é onde a política administrativa se encontra com o chão de fábrica, sabe? É exigido um domínio absurdo de procedimentos, do manual da igreja, de formulação de atas. E a gente não está falando de atas que parecem um diário informal ali do grupo, né? Não, de jeito nenhum. São documentos oficiais que precisam refletir as decisões com uma precisão milimétrica, sem ambiguidades que possam gerar problemas jurídicos no futuro. E tem também o grande elefante na sala, né? Os sistemas. A exigência de dominar sistemas informatizados. Mais especificamente, o Sistema Adventista de Gestão de Igrejas, que eles chamam de ACMS. Quando se fala em gestão de sistemas dentro de instituições tradicionais, a mente da gente já vai para aqueles softwares antigos, sabe? Super difíceis de usar, tela cinza. Bem anos 90. Isso, mas o nível de exigência descrito para o manejo desse ACMS mostra que o negócio é bem mais sofisticado. E aqui a gente entra no ponto de maior tensão do documento. Tem uma ênfase enorme, e eu achei muito atual isso, na proteção de dados sensíveis. Sim, a privacidade. O cuidado com a privacidade não é tratado como um bônus ali, é a regra de ouro do negócio. Não é qualquer pessoa que pode simplesmente abrir o sistema e ficar bisbilhotando o cadastro da comunidade. A preocupação com a privacidade permeia o texto inteiro. E faz todo sentido quando a gente analisa o tipo de informação que transita na secretaria. Eles lidam com dados pessoais muito complexos. Que tipo de dados, por exemplo? Histórico familiar, mudanças de endereço, crises financeiras que exigiram apoio da igreja, transferências por motivos super delicados e até processos de disciplina eclesiástica. Nossa, é muita coisa íntima. Muito íntima. E numa comunidade onde a convivência é tão intensa, o vazamento de informações não é só um probleminha administrativo.
É um desastre relacional, sabe? Destrói completamente a confiança na instituição. Imagina a fofoca. Exato. É por isso que, aliada à proteção de dados, o guia introduz um conceito técnico que eles batizaram de celeridade. Celeridade. Soa quase como um jargão jurídico, né? Eu estava lendo e o texto define isso de um jeito muito prático. É a rapidez combinada com responsabilidade e eficiência. Não é só fazer correndo. Isso. Não adianta nada ser rápido e cadastrar os dados todos errados. E também não adianta demorar 6 meses para processar um pedido de transferência só para ter certeza absoluta de um detalhe mínimo. É a busca por um equilíbrio difícil de achar. É um desafio gigante. Só que, observando todo esse rigor técnico, as atas perfeitas, o sistema CMS, o sigilo, a celeridade, surge uma provocação inevitável para mim. E qual seria o risco que fica evidente aí? O risco da função perder totalmente a humanidade. Porque, pensa comigo, com essa montanha de processos técnicos e regras burocráticas, não existe um perigo real de a pessoa na secretaria virar só um robô digitador de dados? Alguém que só olha para a tela. Alguém que fica o dia todo olhando para a tela do computador, verificando relatórios no ACMS e meio que esquece que por trás de cada linha do Excel existe uma pessoa de carne e osso sentada lá nos bancos. Olha, essa é a maior armadilha da burocracia, seja numa grande corporação ou numa congregação local. Mas é justamente aqui que as fontes revelam a sua maior sofisticação, porque o guia combate ativamente esse risco, redefinindo o que os números significam. E como eles fazem isso? Na metodologia que eles apresentam, os dados são as pessoas. Ponto. A análise técnica não é um fim em si mesma. Quando a secretaria compila relatórios e analisa tendências lá no sistema, ela não está lidando com estatísticas frias. Ela está tirando o raio-x da saúde espiritual e social da comunidade. Certo, mas como isso se traduz na prática do dia a dia, para quem está ouvindo a gente visualizar isso? Vamos lá. Imagina que o sistema mostra uma queda abrupta na frequência da escola sabatina de uma classe específica, ou que os pedidos de transferência para outras cidades aumentaram muito num mês, ou que a devolução de dízimos de um grupo específico despencou. Uma anomalia nos números. Isso. O olhar técnico percebe o padrão matemático ali na tela. Mas o olhar pastoral entende a crise humana por trás do número. Nossa, sim. São famílias enfrentando desemprego repentino, são jovens que não se sentem mais acolhidos pelo grupo, são casais em processo de ruptura. A celeridade e o rigor na manutenção dos dados existem para que o resgate e o cuidado cheguem a tempo. Antes que a situação piore. Exato. Uma transferência processada rapidamente significa que uma pessoa que mudou de cidade vai ser acolhida por uma nova comunidade imediatamente, antes dela se sentir isolada lá no lugar novo. Então, o rigor técnico, segundo o guia, é a forma mais prática de demonstrar respeito pela história de cada indivíduo. Caramba, essa frase muda completamente a perspectiva. Os dados são as pessoas. E isso nos conduz muito naturalmente para a terceira força matriz do documento, né? A terceira área. A área missionária. Isso. O guia reconhece que focar só na técnica e na administração poderia deixar o ambiente muito estéril, muito frio. Por isso eles instalam meio que um motor dentro dessa sala de máquinas, que é a área missionária. O texto estabelece que a missão precisa ser o coração pulsante que justifica toda a burocracia que a gente falou até agora. É o propósito final de tudo. Toda a estrutura da comissão diretiva, a precisão do sistema, tudo isso não teria valor prático nenhum se não estivesse canalizado para o objetivo principal da instituição. O material indica que o foco deve estar num programa muito ativo de conservação e discipulado. Eles baseiam isso naquela tríade chamada CRGM, né? Isso, comunhão, relacionamento e missão. O objetivo de longo prazo não é só registrar os novos conversos lá no livro. É garantir que eles não se percam logo depois que entram. É aquele trabalho silencioso de ajudar quem acabou de chegar a criar raízes profundas na comunidade. E as fontes detalham o apoio da Secretaria a 2 projetos bem grandiosos para isso. O primeiro é o Serviço Voluntário Adventista, que a galera conhece como o SVA. O SVA, E o papel descrito ali não é só registrar o nome de quem viajou para fazer trabalho voluntário, tipo assinar a permissão. É fomentar ativamente uma cultura de missão.
É motivar a participação da galera, ajudar nas inscrições, apoiar as capacitações que eles fazem. Ser um facilitador. Exato. Mas o segundo projeto é o que eu achei que realmente captura a essência do que a gente está discutindo hoje, que é o evangelismo reencontro. O guia pede uma postura incrivelmente ativa da secretaria nisso, inserir as datas no calendário, gerenciar fases de resgate e, principalmente, monitorar as pessoas que, por qualquer motivo, acabaram se afastando. O evangelismo reencontro é o melhor laboratório para a gente entender essa união da técnica com a missão. Porque o projeto visa justamente aquelas pessoas que estão caindo na classificação técnica de membros a resgatar, sabe? Ou que os endereços já constam lá como localização desconhecida. O famoso pessoal que sumiu. Que sumiu do mapa. E olha que interessante, na maioria das organizações, quando alguém se torna inativo, o procedimento padrão é arquivar a pasta ou deletar o cadastro, para não poluir as estatísticas de engajamento, né? Para ficar bonito no relatório. Exato. Mas aqui a instrução é diametralmente oposta. E isso me remete à ideia de que quem ocupa a secretaria atua quase como um pastor equipado com uma planilha. É muito louco isso. As listas de inativos que o sistema gera não são um erro de banco de dados precisando ser limpo pelo TI. Essas listas operam literalmente como mapas de resgate. Mapas de resgate. Exatamente isso. Mas o que me deixa intrigado é a mecânica da coisa, sabe? Como é que a secretaria sai da teoria ali, da planilha do Excel, e ativamente ajuda a trazer essas pessoas de volta? Porque, vamos ser justos, a pessoa não pode sair visitando centenas de pessoas sozinha. Não, seria humanamente impossível. É aí que entra o que a gente pode chamar de uma percepção clínica muito aguçada. O sistema fornece os sintomas e a secretaria faz o diagnóstico precoce. Como seria isso num caso real? Vamos criar um cenário bem prático aqui. Imagina que um adolescente deixa de participar das reuniões semanais de jovens de sábado à tarde. Na primeira semana, parece normal. Foi viajar, estava doente. Mas na terceira semana, essa ausência começa a impactar outros registros que a secretaria tem acesso. Os cruzamentos de dados. Isso. Não tem mais a presença dele nas classes de estudo, não tem inscrição dele em eventos sociais. Os sinais vitais daquele indivíduo no sistema começam a falhar. O radar apita. O radar apita. Quem está na secretaria percebe essa queda de temperatura antes que a crise se torne irreversível. E a ação não é simplesmente imprimir uma lista no fim do ano e entregar para o pastor. E o que é, então? A ação é pegar esse dado fresquinho, bater na porta de quem lidera os jovens e dizer: olha, precisamos agir agora, os padrões desse adolescente mudaram. É organizar o suporte, coordenar quem da equipe de jovens vai fazer a visita e, o mais importante, cobrar o retorno dessa ação depois. É o painel de instrumentos ditando o ritmo da equipe de resgate. Nossa, é uma quebra de paradigma absoluta do cargo. Então a gente tem um cenário que é extremamente exigente, a gente tem a visão política para sentar numa mesa diretiva e planejar, tem essa obsessão pela privacidade e precisão dos dados e um instinto missionário de resgate humano. Tudo na mesma pessoa? O que nos joga por uma das partes mais curiosas e detalhadas do material, que é o perfil da liderança. Afinal de contas, quem é a pessoa capaz de equilibrar 3 pratos giratórios tão diferentes sem deixar nenhum estilhaçar no chão? Olha, o documento esboça um perfil que parece que eles estão procurando um unicórnio organizacional, sabe? É uma mistura muito complexa de características psicológicas, técnicas e espirituais. Começa com a exigência de uma vida espiritual muito profunda e espírito de serviço. Depois desce para o prático. Pontualidade. Pontualidade extrema. E bate novamente na tecla da ética inegociável, o sigilo absoluto. Se a gente for fatiar por áreas, a administrativa pede um poder de organização que é quase surreal, muita proatividade e uma perspicácia muito específica para a tomada de decisões. E o que me chamou muita atenção lendo essa parte foi a combinação meio que implícita de 2 dessas características: a proatividade e o sigilo. É um paradoxo interessante. Fazendo uma reflexão rápida sobre essa dinâmica. Por um lado, se exige proatividade, ou seja, a capacidade de prever um gargalo institucional antes dele acontecer. Para fazer isso bem feito, a pessoa precisa estar com o radar ligado o tempo todo. Ouvindo tudo. Ouvir as conversas no corredor, ler todas as atas com atenção, notar quem discutiu com quem numa reunião,
entender o fluxo de caixa, a pessoa acaba se transformando numa verdadeira esponja, absorvendo cada pequena tensão e movimento da igreja. Ela sabe de tudo. Mas, no exato instante em que ela absorve tudo isso, a ética exige que ela se torne um cofre de aço trancado. E, cara, isso deve ser uma carga psicológica muito pesada. Saber de tudo e não poder falar sobre quase nada, especialmente no que diz respeito aos problemas pessoais dos membros. Essa tua metáfora da esponja e do cofre ilustra perfeitamente o peso psicológico daquela cadeira. Conhecer as dores e as falhas mais íntimas de uma comunidade que estão registradas ali em documentos de disciplina ou pedidos de ajuda, e ainda assim chegar no fim de semana, sentar no banco e sorrir para todo mundo, preservando a dignidade de todos eles. Tem que ter muito preparo emocional para isso. Muito! E é por isso que o requisito espiritual é tão enfatizado logo no início do texto. Sem um propósito maior, o cinismo tomaria conta rapidinho. E na área técnica, como a gente já abordou, o perfil demanda celeridade, uma redação impecável porque ninguém quer ler a tal mal escrita e talento para analisar as métricas. E na missionária? Na esfera missionária, exige-se uma genuína preocupação com quem está afastado e vocação para o acolhimento. Mas assim, se a gente precisasse eleger um traço de personalidade mais determinante, aquele que amarra todo o guia e faz sentido, seria o que eles categorizam como visão sistêmica. Visão sistêmica. Como isso difere da visão que um diretor de departamento comum precisa ter? Tipo o líder dos jovens que a gente falou. É que todo o ecossistema tem as suas bolhas. Imagina a estrutura típica de qualquer lugar. O foco de quem lidera o Ministério Infantil são as crianças, claro. Quem lidera o trabalho feminino está focado nos desafios das mulheres. E é correto que seja assim, eles têm que defender o lado deles. Sim, é o papel deles. Porém, essas frentes de trabalho tendem a operar de forma meio isolada, como pequenas ilhas. A secretaria é a única função não pastoral ali dentro que tem a obrigação técnica de olhar para o mapa completo. Ver todas as ilhas juntas. Exato, ver o arquipélago inteiro. A visão sistêmica é a habilidade de entender as engrenagens invisíveis que conectam tudo. É perceber que, por exemplo, se o Ministério da Juventude gastar todo o seu orçamento anual lá em fevereiro, a igreja como um todo não vai ter fundos para o mutirão de saúde que acontece em maio. Alguém tem que frear isso. Isso é antecipar que, se você sobrepor 2 grandes eventos no calendário no mesmo final de semana, não apenas você vai dividir o público-alvo, mas você vai esgotar a mesma equipe de voluntários que atua nos 2 departamentos e vai deixar todo mundo exausto. Compreender essas conexões é o que torna o cargo tão poderoso e tão necessário. E faz todo sentido. É meio que a diferença entre você passar a vida estudando a casca de uma árvore e ser a pessoa encarregada de garantir a saúde da floresta inteira, né? Perfeito. Bom, a gente está se encaminhando para o fim da nossa conversa de hoje sobre esse documento que é realmente fascinante. Para recapitular para o nosso público o que a gente extraiu dessas fontes. O capítulo 2 do Guia para a Secretaria de Igreja nos obriga a abandonar de vez, de uma vez por todas, aquela caricatura do burocrata entediado entre pilhas de papel. Deixar o estereótipo para trás. Total. O que a gente encontra de verdade é a espinha dorsal administrativa de uma comunidade. O guardião técnico da história e da privacidade. E, o mais importante de tudo, o agente de resgate que traduz dados operacionais em missões de acolhimento. E sabe, tem uma provocação final que esse material deixa para a gente pensar? Uma reflexão que transcende completamente o ambiente da igreja. Qual? Quando a gente lê sobre esse nível meticuloso de cuidado com o indivíduo, que é traduzido por meio da análise de dados, é inevitável fazer um paralelo com a nossa cultura corporativa secular, as empresas de hoje. Nós operamos na chamada era do Big Data, né? Ah, sim. Onde tudo é métrica. Tudo. Empresas trilionárias processam cada clique nosso, cada segundo que a gente passa olhando para uma tela, unicamente para extrair padrões de consumo, maximizar os lucros deles e otimizar campanhas de anúncio. A relação com o dado hoje é totalmente transacional e fria. A gente meio que se acostumou
a ser reduzido a uma taxa de retenção, uma métrica de conversão. Se o nosso número cai ali na planilha, o algoritmo simplesmente nos descarta e vai para o próximo. Exato, o algoritmo não se importa com você. Mas imagina, só como um exercício de pensamento rápido aqui, imagina se as grandes corporações e os setores de recursos humanos adotassem a filosofia central desse guia que a gente analisou hoje. Como seria isso? E se os analistas de dados corporativos operassem com uma mentalidade tipo missionária, onde, sei lá, uma queda de produtividade ou de engajamento de um funcionário não gerasse um e-mail frio do RH ou uma demissão sumária, mas sim um alerta vermelho de resgate humano. Caramba! Em vez de punir, tentar entender. Processo de acolhimento para entender que crise pessoal aquele colaborador está enfrentando na casa dele. Olha, essa estrutura de comunidade tradicional que a gente viu aqui oferece uma aula magistral sobre o que significa fazer uma gestão orientada a propósito de verdade. É muito forte isso. É a prova de que a tecnologia e a burocracia, quando elas são calibradas pela empatia humana, elas não desumanizam o processo. Pelo contrário, elas potencializam a nossa capacidade de cuidar das pessoas. É uma lição que é super aplicável a hospitais, escolas, empresas e qualquer grupo humano. Olha, é um pensamento que realmente desafia a forma como a gente opera o mundo hoje. Como seria viver numa sociedade onde a burocracia e os formulários infinitos existem só para garantir que ninguém mesmo, caia pelas frestas do sistema? Fica aí o desafio para a reflexão de hoje. Um belo desafio. E para quem está acompanhando a gente, da próxima vez que você passar em frente àquela sala administrativa cheia de pastas, ou observar alguém lá atualizando febrilmente um sistema de gestão nos bastidores da sua comunidade, lembre-se do que realmente acontece ali. Não julgue pela capa. Não julgue. Não é apenas arquivo morto. Ali opera o radar, a memória e a torre de controle de tudo. Ali estão as mentes que trabalham no silêncio para garantir que a comunidade nunca perca a capacidade de perceber quando alguém desaparece. É isso. Muito obrigado pela companhia hoje. Foi incrível. Até a nossa próxima análise, pessoal.